Bom dia, senhor presidente Alberto Meneguzzi. A minha saudação aos vereadores e vereadoras deste plenário. Saudação aos telespectadores do canal 16, da nossa TV Câmara. Nesta manhã, senhor presidente, eu ocupo este espaço para me dedicar um pouco mais, socializar com os colegas de plenário, um trabalho que vem sendo realizado, um trabalho coletivo, de maneira cooperada com algumas entidades do município, que tem tido o escopo e o objetivo de alavancar algumas políticas públicas de Caxias do Sul, basicamente uma reconstrução, se assim podemos chamar, desta veia que o município tem, desta vocação da nossa cidade já pré-existente e que fomos já pujantes em outrora, que é o turismo do município de Caxias do Sul. E também discorrer um pouco mais acerca deste protagonismo propositivo que a Câmara Municipal vem exercendo e que tenho percebido essa evolução no último ano, neste ano, nas mais diversas comissões da Casa. Isso é preciso destacar. Vereadora Paula, a Comissão de Combate à Violência que Vossa Excelência está tocando, nós percebemos que tem, da qual eu também faço parte, outros tantos vereadores, tem tido um trabalho sólido, um trabalho profícuo, de muita profundidade em examinar os problemas relativos à segurança, à promoção da paz e ao combate à violência. Nós temos percebido o grande esforço, o trabalho que vem sendo feito pela Comissão de Saúde, presidida pelo vereador Renato de Oliveira nesta casa, mergulhando de forma profunda com as demais entidades do município nas questões relativas à saúde, né, dos munícipes e de toda a questão que envolve a gestão da saúde em Caxias do Sul. Nós temos presenciado o belo trabalho da Comissão de Direitos Humanos, que vem fazendo com a vereadora Denise Pessoa, em todas as questões, seja ela da maternidade, na questão do transporte escolar, na Comissão de Educação, presidida pelo vereador Paulo Périco, né, que vem fazendo um trabalho sensacional também, tendo em vista ter ocupado já a Coordenadoria de Educação do Estado, a Comissão de Agricultura, vereador Uês, né, tratando sempre com bastante profundidade, juntamente com as entidades que trabalham essa questão última da Zona Franca, da região Uva e Vinho, tão importante para o desenvolvimento, da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, vereador Edson. Ultimamente temos tratado a bom termo já e há bastante tempo deste que é um instrumento de planejamento chamado Plano Diretor Municipal. A gente percebe que é uma ferramenta muito importante e que, se nós não socializássemos isso com as comunidades, com as entidades, com certeza não teríamos um instrumento adequado. E agora nos deparamos com esse convite do senhor prefeito municipal na próxima segunda-feira. Convida ele para os vereadores e vereadoras desta casa participarem dessa reunião na próxima segunda-feira, 16 horas. Estarei presente, vereador Chico Guerra, nessa reunião. Vamos ver o que o prefeito tem a nos dizer. Mas repercutir também um pouco mais dos trabalhos que vem sendo feitos pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, da qual eu presido, essa quebra de paradigmas, se assim podemos chamar também, do que é possível desenvolver enquanto mandatários, né, de mandato, desculpe a redundância, parlamentar nesta casa, enquanto poder, né, fixar, elaborar, né, políticas que possam acontecer e também vir a melhorar a situação da nossa cidade. O sistema que se adotou de conversa, de articulação, de desenvolvimento cooperado com entidades e que, por isso que citei as comissões, este trabalho entendo que poderia ser realizado nos mais diversos campos de atuação das políticas públicas do município. Seja discutir uma política pública na área da saúde, da educação, da segurança pública, da cultura, da assistência social. Eu entendo que o trabalho, ele ganha maior legitimidade, ele ganha maior fôlego, ele tem maior resolutividade quando ele não é feito de maneira unilateral. Ou seja, ele pode nascer na Casa Legislativa, deve nascer aqui no Parlamento, as discussões, num primeiro momento nesse foro, mas depois ele precisa alçar voo.
E como é que uma política para, né, ganhar fôlego, para se concretizar, ela realmente se concretiza? Integrando as mais diversas entidades das forças da nossa comunidade. Sejam elas das forças empreendedoras, sejam elas forças da academia, sejam elas as forças comunitárias da nossa cidade, sejam elas do poder público nos seus mais diversos estamentos. Então, esse esforço eu tenho percebido o quanto ele é proveitoso quando se faz esse trabalho. E que bom, e eu vou discorrer um pouco mais desse trabalho que esse grupo de 12 entidades vem fazendo à frente, e eu sou apenas mais um integrante desta comissão, desse grupo de trabalho que nós iniciamos no ano passado, vereadora Adiló, tratando do turismo industrial, e que não é mais somente o Poder Legislativo que está trabalhando nisso. E nunca foi somente o Poder Legislativo. Quando iniciamos no passado, vereador Adiló, essa conversa de fazer com que nós buscássemos alternativas para diversificar a matriz econômica do município, nós nunca tivemos, vereador Chico Guerra, líder de governo, também pertence à comissão da qual presido, nunca tivemos a pretensão de que esse trabalho poderia ser resolvido de um único lado. Por isso que desde o início sempre chamamos o trade turístico, chamamos os empresários, chamamos as autoridades no assunto, a academia, as mais diversas entidades, para uma construção conjunta, né? Para que nós pudéssemos aproveitar a nossa vocação, as nossas potencialidades e encontrarmos algumas formas a mais de aproveitar essas vocações, as nossas habilidades e ganharmos com isso. Acelerarmos um pouco mais a nossa economia. Então, feito esse preâmbulo que entendo importante, vinha fazendo esse raciocínio, vereador Beltrão, do quanto é importante a casa trabalhar de maneira articulada. E hoje vamos ter um exemplo disso às 2h, quando iremos discutir o Plano Municipal de Saneamento, que com certeza, ainda quando o vereador Ed Eloy Frisso era presidente lá no SAMAI, isso iniciou as discussões. Mas nós não podemos aprovar, né, um plano de saneamento se nós não temos, né, uma comunidade toda envolvida, o poder público mostrando os benefícios que tem isso, porque um plano sempre pode ser mudado, mas ele traça as diretrizes gerais. E a casa, enfim, a comissão, né, nesse entendimento, né, iniciou fazendo esse trabalho o ano passado, todo o levantamento, onde nós começamos trabalhando ainda em janeiro, traçando todo um plano de trabalho que foi aceito pela comissão, pois nós tínhamos aquele entendimento que a questão do turismo seria, e no meu entendimento é, uma atividade econômica estratégica para o município, um plano B ao lado do nosso parque fabril industrial, nos seus mais diversos setores, que poderia sim ajudar Caxias do Sul a ter uma sobrevida, ajudar ela a galgar um desenvolvimento econômico mais pujante, trazer riqueza, a criação e geração de emprego e renda, de mais impostos. Foi quando nós iniciamos em fevereiro, lá, sensibilizando todos esses atores de que isso era importante. Ou seja, era importante fazer a retomada daquilo que nós já fomos muito forte nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, e de lá para cá, me parece que fomos esquecendo dessa política, fomos, né, ficando muito dependentes, principalmente da indústria metal-mecânica, e quando, vereador Paulo Périco, chegamos a um momento de crise, de redução da atividade econômica, ficamos sem pai nem mãe, ficamos a ver navios sem um plano B. Foi quando acordamos para isso, vereadora Paula, e colocamos isso, né, que nós não poderíamos prescindir de fazer, no mínimo, um debate. Mas um debate de alto nível, um debate que nós chamamos desse protagonismo legislativo, que é um protagonismo propositivo, de ideias, de concatenação e de integração. O parlamento, na minha ótica, a Câmara de Vereadores, ela serve como um instrumento de agregação, mas de integração. Temos essa procuração dada pela comunidade para falarmos por ela, em nome dela e para ela. Então, nesse sentido, foi importante a construção pontual, da qual eu vou socializar um pouco mais. Nesse sentido, eu solicito ao nosso líder, se é possível, uma declaração de líder para continuar no debate. Declaração de líder da bancada do PDT, segue com a palavra o vereador Gustavo Toigo. Vamos
Iniciamos lá, vereador Felipe, em 14 de fevereiro, quando fizemos uma sensibilização com os atores e tivemos uma presença massiva deles. Em abril, nós tivemos esse entendimento de que o turismo também ele se constrói de maneira regional. Nós percebemos hoje algumas cidades da Serra Gaúcha que começaram lá atrás, vereador Edio, lá há 25, 30 anos. Vamos citar o exemplo de Bento, que volta e meia é citado como pujança turística. E é verdade. E lá nós tivemos um ícone chamado Tarcísio Miquelon, que quando também Bento estava em crise, na crise da indústria metalmecânica, na crise moveleira, não, vamos aproveitar as nossas potencialidades, a nossa cultura da uva e do vinho e vamos vender isso a bom termo para os nossos visitantes. E hoje temos ali o Vale dos Vinhedos, nós temos os Caminhos de Pedra, nós temos Maria Fumaça, um sem número que vão se sucedendo e eles veio até esse parlamento juntamente com a ex-secretária de Garibaldi, Ivane Fávero. Nós trouxemos o Pedro Sebe, que é uma autoridade também, que é caxiense, e hoje é um empreendedor de Caxias do Sul, para falar um pouco da importância do turismo regional. Nós não podemos trabalhar isso de maneira isolada. Não, o conjunto vai nos fazer fortes. Por isso que também nós abordamos isso. Em junho, nós tivemos um grande workshop capitaneado pelo Sebrae. E a surpresa, e Vossa Excelência estava lá, vereadora Diló, lá no Chateau Lacave, dos dirigentes do Sebrae, dizendo que nunca viram, em todas as caminhadas que fizeram, o legislativo capitaneando uma política de turismo para o município. Estava lá secretário, estavam lá todas as entidades, e aquilo resultou num grande documento importante que a comissão entregou, que poderia dar base para toda uma reformulação do plano municipal de turismo que atravessasse administrações e não se perdesse, não tivesse uma interrupção, o que nunca é bom para uma cidade se interromper uma política. Então, gerou isso um documento. Em abril, nós tivemos a oportunidade de sermos convidados a estarmos em Portugal, mais precisamente na Universidade de Coimbra. Então, está fazendo agora, ou melhor, vereador Edson, completou no dia 20 de abril, 1 ano da nossa estada em Portugal, onde estivemos conhecendo alguns modelos, inclusive levando um pouco das questões do turismo, principalmente aquilo que tange o turismo religioso. Em Caxias nós temos 3 equipamentos interessantes, vereador Daneluz, que são os Caminhos da Fé, em Vila Oliva, em Santa Lúcia do Piauí. Nós temos a Romaria de Caravaggio, estamos no mês, né, de Caravaggio, temos a questão do Padre João Esquiavo, então fomos levar isso a Coimbra e lá tivemos a oportunidade também de aprendermos um pouco mais daquilo que a Europa, o Japão e os Estados Unidos hoje aplica, que é o turismo industrial. Porque temos essa veia, Tomé, do turismo industrial, e nós precisamos mostrar isso ao mundo, vender isso como uma coisa boa, como uma experiência que deve ser degustada, que deve ser experimentada, que deve ser aproveitada pelo visitante que aqui chega em Caxias do Sul. Nós tivemos a oportunidade de fazermos uma visita técnica, ou seja, um projeto piloto de roteiro industrial lá na Marco Polo. Percebemos o chassi entrar às 8 da manhã e ao meio-dia o ônibus sair andando. Quer dizer, isso só tem em Caxias do Sul. E como é que nós não vamos vender isso? Então é preciso agregar isso à nossa cultura, ao nosso lazer, às nossas tradições, ao nosso folclore, à nossa pujança gastronômica e retomar por aí a questão da política do turismo. Quando retornemos de lá, em julho, então já no Samoara Hotel, convidamos também São Bernardo do Campo, convidamos a expertise da Scania para vir palestrar aqui em Caxias do Sul, e desse seminário do turismo industrial nasceu um grupo de trabalho, com 14 entidades, incluindo a Câmara, o Caxias Convention, o CDL, a SIC de Caxias do Sul e a SICs da Serra, o Conselho de Turismo, a Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Secretaria de Turismo, o próprio Sebrae, Sindicato Empresarial da Gastronomia, o SENAC, Sindicato Rural e a nossa Universidade de Caxias do Sul. Então, foi um grupo de trabalho que se instalou em agosto de 2017 e não parou mais de se reunir. Elegemos um coordenador, que é hoje o Diego Dallagnol, que coordena os trabalhos, né? E está a bom termo isso. Em setembro, cumprindo aquela agenda, nós tratamos dos benefícios tributários no campo do turismo. Aí o professor
Jefferson Panarotto veio falar das experiências de Florianópolis, de Bento Gonçalves, de que é possível, sim, vereador Rodrigo Beltrão, o município adotar práticas de benefícios fiscais, desde que haja um investimento sólido e profundo em políticas. O município pode fazer isso e não há que se falar em renúncia fiscal. Então, nos deixou bem claro dessa possibilidade e nós estamos aguardando a comissão, uma agenda com o senhor prefeito para levarmos isso, para que venha de lá o projeto. Este grupo de trabalho que foi instalado está tendo reuniões semanais, trabalhando muito forte agora também, e também eu gostaria de socializar com os pares algumas atividades que ocorreram nesse meio tempo. Em outubro do ano passado, nós tivemos um café da manhã, onde convidamos e socializamos este projeto do turismo industrial com empresários da nossa cidade, tanto do ramo plástico, do ramo vitivinícola, da informática, do metal mecânico, do setor malheiro. Todos eles vieram saber um pouco mais do que se tratava isso, né? Quebrar o gelo, como se diz, com o empresariado local. Em 13 de novembro, aquilo que eu gostaria de deixar a imagem da nossa visita técnica na Marco Polo, da visita técnica, a imagem está no telão, gostaria que a TV Câmara também focasse nessa visita que fizemos, de um roteiro que foi 2 empresas e um atrativo turístico que é em Anarrec, chamado Epopeia Imigrante. Levamos a imprensa, convidamos também, né, se pode perceber hoje ali que é um belo roteiro também, essa que conta toda a história da imigração italiana, do tropeirismo gaúcho, e também tivemos uma empresa que fabrica produtos para salão de beleza, que até algum tempo atrás, vereador Rafael, eu não conhecia, empresa de propriedade do senhor Jó Bendonada, Dompel, que hoje ocupa um espaço que outrora teria sido da Randon, no bairro Diamantino, que também tenho que mostrar. Então foi um roteiro, plano piloto experimental e que deu muito certo. E em 23 de fevereiro já desse ano, nós tivemos uma reunião de trabalho agora com as empresas na sala Lourenço Castellan, na SIC, onde ocorrem as nossas reuniões, onde nós colocamos os pormenores daqueles que vão participar. O contrato que vai se fechar com cada um deles, o que cada empresa deve e pode mostrar. Nós estamos tratando com muito respeito o nosso empresário, que na verdade é o filé mignon, como se diz, mas a gente sabe que a gente não pode espantar. Todas as empresas têm que seguir normas de segurança, tem setores que é complicado se visitar, então nós estamos deixando o setor empreendedor, os empresários, muito à vontade também, para nos ajudar a construir em conjunto esses roteiros. E outra ação importante também que está sendo realizada é o plano de marketing, em que a Universidade de Caxias do Sul está à frente disso. Já são 2 meses para que esse projeto tenha uma sustentação muito forte, com bases sólidas, para que dure e perdure ao longo do tempo. E para isso, nós temos o pós-graduação em mestrado e doutorado em turismo e hospitalidade. A universidade, entendo que há poucas semanas, senhor presidente, nós estaremos assinando esse termo de cooperação com 3, 4 entidades com a nossa universidade. E também finalizamos há pouco uma consulta pública, né, que foi realizada uma pesquisa para estudantes, turistas, né, público de Caxias do Sul, onde foi realizado todo um diagnóstico de preferência dos visitantes, um suporte para dar esse plano de marketing e a consequência da elaboração desse projeto para o acordo de cooperação. Não temos ainda tabulado todos os resultados, mas são resultados extremamente positivos e que serão levados para a imprensa logo, logo, pela coordenação desse grupo de trabalho. E a criação dos roteiros temáticos, que vão ocorrer em 4 momentos no primeiro momento, que seria o metal mecânico, o plástico, o vitivinícola e o cervejeiro. Então, roteiros que vão mesclar o quê? Visitas aos seus parques fabris, né, atrações culturais, lúdicas, né, e gastronomia, porque nós vamos mostrar o quê? O processo produtivo, desde como se monta um ônibus, como se faz uma cerveja, como se esmaga uma uva, como se processa, enfim, uma agroindústria. Nós vamos ter essas experiências que o visitante vai poder realizar, vamos experimentar o folclore e a cultura, e também a gastronomia e o enoturismo. Então, isso, senhor presidente, eu entendo que são conquistas importantes, eu finalizo a minha explanação hoje, que vai possibilitar justamente a integração dessas empresas com o poder público,
né, prefeitura ainda tímida um pouco na sua participação, mas está vendo que o projeto está... e vai se agregar, né, o próprio interesse das empresas hoje que querem também ter mais visibilidade dos seus parques fabris, geração de emprego, relacionamento com clientes, né, a procura por parte de visitantes, o destaque na mídia e também nos deixa feliz tudo isso porque fomos convidados também pela cidade de São Bernardo do Campo para sediar agora em outubro o 3º Congresso Brasileiro de Turismo Industrial e estamos trabalhando nisso para realmente sediar esse evento e colocar novamente Caxias na vitrine. Então, socializar os pormenores do que está sendo realizado, espero que colaborei um pouco mais nessa minha fala com os nobres pares e dizer, e finalizo, presidente, que a Comissão de Desenvolvimento Econômico está inteira à disposição de todos os pares das comissões para fazer um trabalho sempre em conjunto, integrado com a nossa comunidade. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador